Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilli, Fábio Camargo, os auditores Jaime Tadeu Lichinski, Sérgio Ricardo Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 34 deste Pleno. Ausente o conselheiro Durval Amaral, por motivo de férias, ficando convocado para a composição do quórum o auditor Jaime Lechinski. Presente ainda a Procuradora do Estado, Amanda Corvelo Barreto. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Senhor presidente, conselheiro Fábio Camargo. eu gostaria de solicitar ao plenário preferência de pauta. Por motivo já justificado anteriormente e não havendo manifestação contrária, conselheiro Nestor Batista, o conselheiro Fábio Camargo está pedindo preferência de votação por motivo de doença na família. Pergunto se não há objeção. Continua a palavra. As palavras, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, só para comunicar a devolução do protocolo 697-32/2012, que é um prejulgado da pauta do conselheiro Ivan Bonilha. Referido, conselheiro Ivan Bonilha. Gostaria de comunicar a devolução ao conselheiro Nestor Batista do recurso de revista do município de Guaratuba, protocolo número 244418/13. Obrigado. Devidamente anotado. Senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, a pedido do conselheiro Nestor Batista, que deve se ausentar por férias, estou devolvendo o processo 465117/06, relativo ao pré-julgado número 6, em que houve um pedido de audiência, e eu estou devolvendo então ao conselheiro Fernando Guimarães. Devidamente anotado. A palavra está livre. Para relato de pauta, com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais integrantes desse plenário, processo número 451.586.07, recurso de revista, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina. Trata-se de recurso de revista interposto pelo senhor Paulo Roberto Brosca contra a decisão proferida da segunda Câmara, por intermédio do qual foram julgadas irregularidades as contas relativas ao exercício financeiro de 2004. Em sua peça recursal, o recorrente apresentou as suas alegações de defesa, requerendo o provimento do recurso. Ocorre, contudo, que a Diretoria de Contas Municipais, ao procurar realizar a análise do mérito do recurso, destacou que a decisão recorrida carece de fundamentação na medida em que não menciona ou descreve as irregularidades que deram ensejo à desaprovação das contas, sequer em sua proposta de voto. Ressaltou também que a decisão recorrida, ao determinar por maioria de votos vencido o relator que votou em maior extensão a adoção de medidas de regularização com vistas a evitar irregularidades como as constatadas no presente processo. Não permite saber quais foram essas irregularidades e em que extensão o voto do relator foi vencido. Diante disso, manifestou-se em sede preliminar pela declaração da nulidade da decisão recorrida. Todavia, quanto ao mérito, reiterando suas conclusões contidas na Instrução 905/2007, manifestou-se pelo provimento do recurso para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas. O Ministério Público de Contas, também como prejudicial de mérito, manifestou-se pela declaração de nulidade do acordo, por ausência de fundamentação concreta exigíveis nos termos do artigo 5º, inciso 54 e 55, e artigo 93, inciso 9 e 10 da Constituição Federal.
Em cumprimento ao despacho número 752-13 do relator originário do processo, manifestou-se em relação ao mérito do recurso, alertando, todavia, que tal providência resulta em indevida supressão de instância. Neste contexto, destacando que as alegações do recorrente, por reproduzirem as mesmas apresentadas na face da instrução processual, afastou cada uma das teses recursais apresentadas. Assiste razão à Diretoria de Contas Municipal e ao Ministério Público de Contas em relação à pré-judicial do mérito. De fato, a decisão recorrida deixou de especificar quais foram as irregularidades que deram ensejo à desaprovação das contas, tampouco é possível extrair daquela decisão em que extensão teria o voto do relator sido vencido. Ainda que se pudesse acolher por economia processual, a proposta de mérito da unidade técnica para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, eventual decisão deste colegiado em sentido contrário, toleria do requerente a oportunidade de impugnar tal decisão por meio de recurso de revista, remédio processual adequado em tais circunstâncias, configurando desobediência ao devido processo legal, como também apontado pelo Ministério Público de Contas. Assim sendo, a decisão contida no Acordo 1120-07, segunda Câmara, é nula de pleno direito, razão pela qual se mostra passível de ser revista até mesmo de ofício por esse Tribunal de Contas, com supedâneo nos enunciados número 346 e 473 da súmula do Supremo Tribunal Federal, assentados respectivamente os seguintes termos. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial. Ante o exposto, voto para que seja declarada a nulidade do Acordo 1120-07 da segunda Câmara, por ausência de fundamentação exigível nos termos do artigo 5º, inciso 5, e artigo 93, 9 e 10 da Constituição Federal, determinando-se, por consequência, o retorno do processo ao estágio da instrução processual. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do senhor relator. Votação. Aprovado. Processo 143.820-10, recurso de revista Paraná Previdência. Trata-se de recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão contida no Acordo 330-10 da Primeira Câmara, que julgou legal e determinou o registro do ato da inativação de Olinda Terezinha Cismazique Pelegrina Lopes, consubstanciado na Resolução 5.422/08. O recorrente alegou em síntese que o ato de aposentadoria não estaria em condições de registro, haja vista que o cálculo de proventos contraria o entendimento adotado no pré-julgado número 7, segundo o qual, no cálculo de proventos, a incorporação de verba referente à média de aulas extraordinárias deverá adotar como base o período a partir da competência de julho de 2004. O Paraná Previdência, em contrarrazões, alegou o cálculo dos proventos da servidora foi realizado de acordo com o entendimento e a legislação vigente à época dos fatos. Argumentou ainda que a readequação dos cálculos em consonância com o acórdão prejudicaria a interessada, uma vez que iria reduzir o valor da sua aposentadoria. Também em contrarrazões, a senhora Olinda Terezinha Cismazique Pelegrina Lopes manifestou-se alegando que o valor de sua aposentadoria foi realizado de acordo com as normas então vigentes, não podendo agora vir a sofrer redução de seus proventos. Destacou que não possui condições financeiras para contratar advogado para sua defesa e que tem enfrentado os graves problemas de saúde que acometem o seu marido. A Diretoria de Controle de Atos Pessoais, por intermédio do parecer número 2.374/11 e no 10.042/13, com fundamento em precedentes desse tribunal, pelos quais se decidiu, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os atos administrativos não podem retroagir para prejudicar o servidor. Manifestou-se pelo improvimento do recurso. Isso porque a resolução 5.422/2008, da Secretaria de Estado da Administração da Previdência, foi publicada em 30 de outubro de 2008, ao passo que o acórdão do Tribunal Pleno foi proferido em 13 de novembro de 2008 e publicado em 28 de novembro daquele ano. De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os proventos dos benefícios previdenciários são regulados pela lei vigente à época em que reunidos os requisitos necessários à concessão deles. A propósito, o STJ também já decidiu que a concessão de benefícios previdenciários rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto.
inteligência da súmula 340 STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Ora, se a regra a ser aplicada era aquela vigente à época em que a segurada reunia todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício, com maior razão de se afastar os argumentos do recorrente se o benefício foi concedido em data anterior à publicação do pré-julgado 7. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor presidente, com relação a este recurso, foi interposto inclusive pelo Ministério Público de Contas, eu até entendo assim que a questão foi bem tratada no voto do eminente conselheiro Fábio Camargo. Entretanto, me parece que o pré-julgado 7, ele veio, na verdade, consolidar um entendimento que já era dúbio em relação ao cálculo da média de horas extraordinárias. Então, quando houve esta possibilidade do tribunal uniformizar, embora tenha sido pelo pré-julgado, foi basicamente uma uniformização de jurisprudência em relação a processos que, ora se calculavam de acordo com a lei, ora se calculavam com a interpretação que se dava da lei, né? Então, sob o ponto de vista do eminente relator, é claro que a aposentadoria ou a pensão, ela se concede, se provê, inclusive os seus cálculos, conforme a lei do tempo, né? Acontece que o pré-julgado, ele não alterou a lei, né, mas apenas deu uma interpretação, no sentido de que a média deve ser calculada conforme o ano, né, em que haja a contribuição pelo exercício das horas extraordinárias. Então, neste caso, quando se uniformizou, via pré-julgado, né, é claro que, a partir dali, o cálculo foi corretamente adotado pela administração. Em razão disso, é que, como se trata de recurso de revista, e se trata também de ato administrativo, como Vossa Excelência, inclusive, citou as súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que, ainda pendente de julgamento, seria possível realmente a revisão do cálculo, né? Então, até por uma questão de justiça, né, a gente às vezes não gosta de invocar a justiça, porque às vezes não, é justo, mas não é legal. Mas ao contrário, neste caso, é justo e legal que esta senhora tenha os seus cálculos recalculados para que a média de horas extraordinárias seja computada de acordo com o pré-julgado, né, número 7, que consolidou, na verdade, a interpretação do tribunal acerca do assunto. Então, embora haja realmente este viés, Vossa Excelência foi muito claro em delimitar o âmbito temporal, né, o pré-julgado é posterior à emissão do acórdão do tribunal, mas como houve o pedido de revista, né, se sensibilizou o Ministério Público aí com relação a este cálculo que poderia ser adotado corretamente. Então, apenas um argumento para se pensar, né? A interpretação dada pelo relator é uma interpretação coerente e razoável, porém, me parece que nós poderíamos realmente ultrapassar essa questão da data do pré-julgado e sim verificar que se trata de uma interpretação da lei já pré-existente, né? Então, nesse sentido, faria uma proposição, embora não possa fazer voto, né, no sentido de que houvesse o recálculo das horas extraordinárias em favor da beneficiária, nos termos do próprio pré-julgado. Ainda para discutir, conselheiro Fernando Guimarães. Na verdade, a matéria é relevante e interessante. Você dizer, a força, né, dos pré-julgados em relação como é que nós consideraríamos a interpretação de uma norma que, se era dúbia, se firmou a partir de um acordo. O que me chamou a atenção, e aí talvez eu não tenha prestado bem atenção no relato,
Porque o Paraprevidência, em suas contrarrazões, teria alegado que o cálculo, de acordo se provido o recurso, seria em desfavor da servidora. Eu não sei se eu entendi errado Isso, ou não. Isso. Aí se civilizou o argumento de Vossa Excelência, porque eu acho correto. Pois é, e aí nós estaremos dando... Se fosse nesse raciocínio, por isso que eu estava acompanhando, sem discutir muito a questão do prejulgado, até iriam que perguntar qual é a razão do prejulgado e quando entra em vigor, julgado ou não julgado, do recurso, mas aplicando o princípio da retroação benéfica, vamos dizer, como princípio jurídico, eu estava acompanhando o relator. Agora me deu um tilt aqui, não sei, vocês podem ver, o Paraprevidência informou mesmo que era contra o interesse da servidora, né? Na realidade, exatamente isso. Uma professora do interior, é a servidora, e se fosse feito o recálculo, ela teria perda. Então eu acompanho o relator e acompanho também o Ministério Público. Que é nem tudo que é justo é certo. Tá certo. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Processo 52.884.08, recurso de revista, município de Guarapuava. Trata-se de recurso de revista interposto por Vitor Hugo Burco contra a decisão consubstanciada no Acórdão 1952-2007, segunda Câmara, por intermédio do qual este tribunal emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas do Poder Executivo de Guarapuava na responsabilidade do senhor Vitor Hugo Ribeiro Burco, referente ao exercício financeiro de 2002. A decisão recorrida, considerando 1. Inconsistências nos saldos anteriores das contas patrimoniais, sistema financeiro. 2. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef para o magistério. 3. Inconsistência ou omissão de dados de previdência municipal. 4. Irregularidade formal ante a ausência de documentos relacionados aos extratos bancários, informações sobre a existência de contas correntes do município. Constituir objeto de ressalva. 1. Inconsistência nas inscrições de bens patrimoniais permanentes e imóveis. Inconsistência nas baixas de bens patrimoniais permanentes, alienações. 3. Inconsistência nas baixas de bens patrimoniais permanentes, dívida ativa. 4. Inconsistência nos saldos anteriores das contas patrimoniais permanentes. E 5. Não realização de cálculos atuarial. A Diretoria de Contas Municipal, por intermédio da Instrução 13.0313, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso depois de analisar pontualmente os argumentos do recorrente. Inconsistência no saldo anterior das contas patrimoniais e sistema financeiro. Comparando os valores do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2001 com a coluna saldo inicial do PCA 2002, a unidade técnica constatou que o recorrente tem razão, pois não há diferença no grupo do passivo financeiro, razão pela qual opinou pela regularidade desses itens. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef. O recorrente alegou em síntese que a questão está centrada no fato de o tribunal haver excluído do cômputo do índice do Fundef os pagamentos realizados aos profissionais contratados para a área de ensino fundamental, uma vez que o município alimentara equivocadamente o SIM-AM, deixando de informar os montantes na área de atuação. Um Fundef magistério, ocasionando a divergência. A Diretoria de Contas Municipais destacou que o recorrente não inovou em seus argumentos, os quais são os mesmos já apresentados na face de prestação de contas. Manifestando-se pela manutenção da irregularidade, ressaltou que entre as despesas que se pretende incluir para fins de cálculo do índice, constam pagamentos com estagiários. Inconsistência ou omissão de dados da Previdência Municipal. Desta feita, o recorrente envia os dados corretos sobre a Previdência Municipal. Todavia, considerando que os dados foram enviados somente na fase recursal, entendeu que o item deve ser convertido em ressalva. Irregularidade formal, ausência de documentos. De acordo com a Diretoria de Contas Municipais, os documentos faltantes se referiam àqueles emitidos pela instituição financeira nos quais o município mantinha contas correntes, informando os respectivos saldos e aplicações financeiras em 31 de 12 de 2002. Considerando que o recorrente não apresentou tais documentos, manifestou-se pela manutenção da irregularidade. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 6.635.13, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso em face à ausência de aplicação de 60% do recurso do Fundef no magistério e diante da ausência de documentos emitidos pelas instituições bancárias nas quais o município mantinha suas contas correntes. Ressaltou quanto à ausência das informações sobre as contas correntes, a possibilidade de encaminhamento de ofício requisitório às correspondentes agências bancárias para obtenção dos extratos. O montante dos recursos recebidos pelo município do Fundef
no exercício financeiro de 2002 foi de aproximadamente 13 milhões. Desse total, no mínimo 60%, ou seja, mais ou menos 8 milhões, somente poderiam ter sido aplicados na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício do ensino fundamental, compreendendo os professores e os profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, em efetivo exercício em uma ou mais escolas da respectiva rede de ensino. O recorrente apenas reapresentou os mesmos argumentos que já não haviam sido aceitos quanto à análise das contas. De fato, da mesma forma como for informado na fase da instrução processual, o recorrente reapresentou uma tabela da qual consta a destinação de recursos no montante de 462 mil para pagamento ao CINE, Centro de Integração de Estudos, e ao CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, para os quais não poderiam ter sido destinados recursos oriundos da parcela do Fundef vinculado ao magistério. Além disso, o recorrente não contestou a glosa, aproximadamente 98 mil, realizados pela Diretoria de Contas Municipais, referente a pagamentos de servidores não vinculados ao ensino. Assim, constata-se que não foi aplicada a parcela referente a 60% do Fundef, conforme determina a respectiva legislação. No que tange à ausência das informações referentes às contas correntes, deixo de acatar a proposta do Ministério Público por entender inviável em sede de recurso de revista. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revista e, no mérito, pelo seu provimento parcial para que seja emitido parecer prévio recomendando 1. O julgamento pela irregularidade das contas do Poder Executivo do município de Guarapuava, de responsabilidade do senhor Vitor Hugo Ribeiro Burco, referente ao exercício financeiro de 2002, em face das seguintes irregularidades. Primeira, falta de aplicação de 60% do recurso do Fundef para o magistério. Segunda, ausência de documentos emitidos pelas instituições bancárias nos quais o município mantinha suas contas correntes, informando os respectivos saldos e aplicações financeiras de 31/12/2002. A ressalva das inconsistências nas a. Inscrições de bens patrimoniais permanentes, móveis. B. Baixas de bens patrimoniais permanentes, alienações. C. Baixa de bens patrimoniais permanentes, dívida ativa. D. Baixa de bens patrimoniais permanentes, dívida ativa. E. Nos saldos anteriores das contas patrimoniais permanentes. E F. Não realização de cálculos atuarial. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Votação? Aprovado. Processo 94.312.10, recurso de revista, Centro de Integração de Tecnologia do Paraná. Trata-se do recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão consubstanciada no acordo da segunda Câmara que determinou o arquivamento e a baixa de dependências do convênio celebrado em maio de 97 entre o Centro de Integração de Tecnologia do Paraná e a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e do Desenvolvimento Econômico no valor de R$ 750 mil. Este convênio consistia na atração de investimentos para o desenvolvimento econômico e execução de estudos e projetos estratégicos para o Estado do Paraná. O recorrente, em síntese, alegou que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, consoante dispõe o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Alegou também que não deve prevalecer o fundamento da decisão recorrida, pois se por um lado o inconformismo com a inércia e letargia relativas ao exercício das competências estatais vem ganhando força e voz na sociedade, do outro lado, há por igual o inconformismo social com a inadequação da aplicação dos recursos públicos com a gestão pública, não pautada nos cânones constitucionais da legalidade, legitimidade e economicibilidade. No mérito, requereu o provimento do recurso para que seja determinado a atribuição de responsabilidade solidária aos gestores e aos beneficiários do recurso, já nominados nos autos. B. Devolução de valores ao erário, devidamente corrigidos por parte dos gestores. C. Imputação de multa ao gestor, nos termos do artigo 87, 4º G da Lei Estadual Complementar 113/05 e D. Encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado para que promova as medidas cíveis e penais cabíveis.
Intimado a se manifestar, o senhor Afonso Celso Coelher de Camargo aduziu o recurso interposto, não abordou toda a matéria de direito que envolve a questão e ainda que o longo decurso do tempo entre a abertura do processo e a concessão do contraditório inviabilizou completamente o exercício do direito de defesa. Foram aproximadamente 8 anos. Alegou, colecionando julgados sobre o prazo prescricional, que a imprescritibilidade é fato absolutamente excepcional, dependendo de previsão expressa em que o artigo 1º-C da Lei Federal 9.494/97 estabeleceu prazo de 5 anos para obter indenização dos agentes de pessoa jurídica de direito público e de direito privado que prestem serviços públicos. Asseverou que os atos questionados foram praticados pela pessoa jurídica da qual era preposto, não tendo auferido qualquer benefício em razão do convênio, uma vez que o CITIPAR não distribuía resultados. Sustentou também que as contas dos gestores da entidade relativa ao exercício em questão foram aprovadas, inexistindo elementos que permitissem a desconsideração de personalidade jurídica e a responsabilização pessoal dos gestores. Por sua vez, o senhor Domingos Portillo Filho afirmou que está afastado do CITIPAR desde 2003 e que entre 2000 e 2002 foi nomeado para exercer cargo em outra entidade, razão pela qual se mostra impossível produzir outras provas além daquelas já constam nos autos. O senhor Luiz Carlos Baeta Vieira não se manifestou sobre os autos. A então Coordenadoria de Auditoria pela Informação, número 2210, ratificou na íntegra os termos da informação 3709-CAD, concluindo pela irregularidade da prestação de contas do convênio e pela devolução dos valores apontados na informação, bem como pela responsabilização dos ordenadores de despesas no período da execução do convênio. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio do parecer 5012, opinou pelo provimento do recurso com fundamento na regra da imprescritibilidade de ressarcimento ao erário e afastando a alegação de cerceamento de defesa. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo provimento do recurso sob o fundamento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário. Em análise dos autos, conclui-se pela impossibilidade de produção de provas em face ao longo decurso do tempo entre os fatos apontados como irregulares e a citação dos recorridos para se manifestar no processo. De fato, a corroborar as alegações da defesa quanto à impossibilidade de obtenção de provas em face da passagem do tempo. Tem-se a informação elaborada pela então Coordenadoria de Auditorias, ressaltando que ao longo decurso de tempo e a desativação da CITIPAR trouxeram grandes dificuldades para a instrução processual. Nesse contexto, a tese de imprescritibilidade não pode sobrepor-se ao princípio da ampla defesa, este também de estatura constitucional, o qual, evidentemente, pressupõe a possibilidade material de produção de provas, mormente se a situação impeditiva não decorreu da inércia do jurisdicionado, conforme consignado na decisão recorrida, que o processo conta com mais de 8 anos transcorridos da atuação até a oportunização do contraditório, o que torna impossível a esta Corte exigir dos administradores a apresentação de documentos faltantes ou que prestasse esclarecimentos acerca das despesas realizadas a tempo. Além disso, a questão tratada nesses autos guarda semelhança com objetos do processo 57.025.6, 57.022.1, entre outros, de modo que, envolvendo matéria e fundamentos idênticos, merecem o mesmo tratamento. Incide, no caso, o brocardo jurídico, segundo o qual, onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revista, no mérito pelo não provimento, mantendo-se a decisão consubstanciada no acordo 343/10 da segunda Câmara, que determinou o arquivamento e a baixa dependência do processo de prestação de contas do convênio celebrado entre o Centro de Integração Tecnológica do Paraná e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. Este é o voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta do conselheiro Fábio Camargo. Para discutir, o conselheiro Ivan Bonini. Já para participar em outros processos que tais, votei pelo provimento ao recurso de revista para que se pudesse retomar a prestação de contas, afastando a prescrição. Então, de modo que eu já antecipo meu voto pelo provimento do recurso. Continua em discussão. O senhor relator mantém o seu voto? Então nós temos o conselheiro Fernando para discutir. Não, eu gostaria de passar a votação.
Não. Ele motiva o voto no voto, não discutiu o processo, não estou satisfeito. Então, nós comunicamos ao plenário que nós temos duas propostas de voto. Uma do conselheiro Fábio Camargo, que é pelo improvimento do recurso do Centro de Integração de Tecnologia do Paraná. O conselheiro Ivan Bonilha é pelo provimento do recurso. Vou passar a colher os votos. Conselheiro relator Fábio Camargo é pelo improvimento do recurso. Conselheiro Ivan Bonilha pelo provimento do recurso. Como voto o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu vou acompanhar o conselheiro Ivan Bonilha. Pelo provimento do recurso. Conselheiro Caio Márcio. É que ele está pedindo preferência para sair, eu já estou dando preferência na votação também. Não, mas, peço desculpas a Vossa Excelência. Pode prosseguir o voto, Vossa Excelência. Tá? O relator, falei. Com o relator, conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, essa matéria, eu até gostaria de acompanhar o conselheiro Ivan sobre o fundamento da imprescritibilidade das nossas ações. Aqui eu acompanho o relator, mas com outro fundamento, pela contas iliquidáveis, na medida que o tempo demorou e o tempo passou e não existem mais nem como juntar documentos, nem como levantar e liquidar a decisão. Então, eu acompanho o relator, mas com outro provimento, com outro fundamento que também tem no parecer ministerial do Dr. Laércio, que seria as contas iliquidadas. Mas que ele é chato. Auditor Jaime Lichins. Com o relator. Por 4 votos a 2, prevalece o voto do senhor relator, que continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 411-430-12, município de Rosário do Ivaí. Tratam os presentes autos do pedido de rescisão com pedido liminar de efeito suspensivo proposto por Celso Antunes Ribeiro, então prefeito de Rosário do Ivaí, da decisão contida no acordo 1437-11 da primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas relativas a recursos repassados pelo município a instituições privadas. As contas foram julgadas irregulares porque o município não apresentou, entre outros documentos, as certidões liberatórias do Tribunal de Contas. Eu peço ao... senhor presidente, na realidade esse processo ele está fora de pauta. Não, ele está com vistas ao conselheiro. Está com vistas, né? Ives, que não devolveu. Na realidade, nós tínhamos falado após o... Então, eu só vou pedir, senhor presidente, para retirar de pauta o 222.812.11. Com isso, eu encerro a minha pauta e agradeço a esse plenário. Eu consulto ao plenário sobre o pedido de retirada de pauta. Está retirado. Agradeço ao ilustre relator e a outro pedido de preferência do conselheiro Caio Márcio, por motivo justificado, não havendo manifestação. Eu vou dar preferência ao ilustre conselheiro, convocando o auditor Ives Schepe Linhares para compor o quórum, na ausência do conselheiro Fábio Camargo. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes desse plenário. Pedido de rescisão 342, senhor presidente, 35812, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã. O interessado, senhor presidente, apresentou nova documentação através do protocolo 650-693/13 e por isso solicitaria a Vossa Excelência a retirada do pauta para nova tramitação. Não havendo manifestação contrária, está retirado de pauta. Eu tenho um processo sócio, presidente, que é no município de Figueira. O interessado é Valdir Garcia. É um pedido de rescisão com
pedido de medida liminar suspensiva interposto pelo município de Figueira, da decisão que julgou irregular transferência voluntária celebrada entre a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo para a cidade e o município, referente ao exercício financeiro 2010, cujo objeto foi a complementação da obra de 3 barracões industriais. A apreensão de quantos foi julgada irregular em razão da ausência de diversos documentos imprescindíveis à instrução do processo, tais como termo de conclusão da obra, termo de compatibilidade físico-financeira, termo de recebimento definitivo da obra, termo de cumprimento dos objetivos, plano de trabalho e certidão negativa de débitos específica da obra. Também foi constatado atraso de 279 dias na apresentação das contas. A liminar suspensiva da decisão não foi concedida, já que não estavam preenchidos os requisitos do regimento interno. Quanto à análise de mérito, entendeu a diretoria da área de transferência que os argumentos apresentados não suprem as irregularidades apontadas na decisão, sendo juntados apenas a certidão negativa de contribuições previdenciárias, o termo de recebimento provisório das obras e a cópia de sua integralidade dos autos da apreensão de contas. Permanecem pendentes o termo de conclusão de obra, o termo de compatibilidade físico-financeira, o termo de recebimento definitivo da obra, o termo de cumprimento de objetivos, o plano de trabalho e a certidão de débito específica da obra. Manifestou-se a diretoria pela improcedência do pedido, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas. O Ministério Público acompanhou o posicionamento da diretoria de análise de transferências pela manutenção integral da decisão. Considerando as posições uniformes, bem como os elementos trazidos aos autos, o voto é no sentido de julgar improcedente o pedido de rescisão, mantendo-se nos exatos termos o Acórdão 3.143/12 da primeira Câmara. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção e a pauta está cumprida. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Nestor Batista para relato de pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu começo com o protocolo 673-3909, recurso de revista interposto pelo prefeito municipal de Curitiba, à época, em face do Acórdão 18/2009 da segunda Câmara, que imputou multa ao gestor municipal no valor de R$ 500. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Ivan Bonilha. Eu já interrompo no início o relato do conselheiro Nestor Batista, porque vou apontar meu impedimento, haja vista a interposição nesse recurso de revista de uma petição minha como procurador-geral do município. Então, para que Vossa Excelência tenha a oportunidade de já convocar o auditor para acompanhar o relatório, eu aponto meu impedimento. Declarado o impedimento, convoco o auditor Sérgio Valadares. Continuo, senhor presidente. Então, é um recurso de revista. Foi aplicada a multa de R$ 500, conforme o artigo 87.3b da Lei 113/2005. E, na realidade, o que se pretende, pois está demonstrado que existe uma legislação municipal cuja responsabilidade não seria do prefeito, e sim do secretário municipal de Recursos Humanos, número do decreto, inclusive, 25/97, que está juntado. A diretoria de controle de atos de pessoal é pelo provimento parcial, para que haja mudança de nome. O Ministério Público também caminha no mesmo sentido, e a proposta do relator é acompanhando as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público, pelo conhecimento da peça recursal, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando-se a decisão do Acórdão 18/2009 da segunda Câmara, de forma que seja mantida a multa aplicada
em face da falta de remessa do sistema SIM-AP. Contudo, deverá recair esta multa ao senhor Carlos Homero Giacomini, secretário municipal de Recursos Humanos do município de Curitiba, à época dos fatos. Relatório seguido de voto. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Ives Linhares. Não seria para divergir do mérito, apenas eu consultaria o ilustre relator se essa pessoa a quem estamos imputando a multa, ela foi citada alguma vez no processo para se defender, senão eu veria uma impossibilidade de aplicação da multa a esse outro gestor. Não sei se Vossa Excelência, o conselheiro Nestor, teria esse esclarecimento? Eu posso dizer a Vossa Excelência que o ponto me avisa que a parte foi citada perfeito. E se manifestou. Eu agradeço o esclarecimento, senhor. Votação. Aprovado. O protocolo 230.057.12, Associação de Pescadores Profissionais do Porto Itaparica, de Centenário do Sul. Recurso de revista interposto pela Associação dos Pescadores contra a decisão da Segunda Câmara, Acórdão 917-12, que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária. O convênio 12809, o valor de 14.000, valor este repassado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Motivos das irregularidades: atraso de 83 dias na prestação de contas, ausência do plano de trabalho, ausência de termo de instalação e funcionamento de equipamento, ausência de extratos bancários de aplicação financeira, contrariando o disposto no artigo 116, parágrafo 4º da Lei de Licitações, bem como de extrato bancário referente à movimentação financeira do mês, que antecedeu a data do primeiro repasse do recurso, ausência do termo de cumprimento de objetivos conclusivo. A DAT, pelo provimento, opinando pela regularidade com ressalva, visto que o plano de trabalho está vago e impreciso e que houve atraso na entrega da prestação de contas. A outra impropriedade, que seria a falta de aplicação financeira dos recursos recebidos durante o período de 30 de 3 de 2010 a 14 de 5 de 2010, deixando de auferir o valor de R$ 116,09. O Ministério Público de Contas, pelo provimento parcial do recurso, com determinação da devolução dos valores atinentes à ausência de aplicação financeira. De todo modo, aduz a representante ministerial, após diligência interna, que, considerando que o valor de R$ 66.677, descrito no item 1, a linha B, da cláusula 3ª do termo de convênio, ainda não foi objeto de regular prestação de contas, conforme o parecer 194/12 da DAT, há necessidade de instauração da competente tomada de contas ordinária, conforme artigo 235 do Regimento Interno deste Tribunal. Verifico que, quanto à necessidade de instauração de tomada de contas extraordinária propugnada pelo agente ministerial, pela falta de prestação de contas do valor de R$ 66.677, entendo dispensável, tal como foi esclarecido pela DAT, visto que tal valor não foi repassado a esta entidade, pois os pagamentos foram feitos diretamente pela concedente, ou seja, a SET. Assim, a obrigatoriedade de efetuar lançamentos contábeis e prestar contas cabe à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, repassadora dos recursos, cuja fiscalização recai sobre a inspetoria deste tribunal, a que a entidade está vinculada. Isto posto,
Com base na instrução da DAT, voto pelo conhecimento da peça recursal, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando o Acórdão 917-12 da Segunda Câmara, para julgar regulares com ressalvas as contas do convênio sob análise, apresentadas pela Associação dos Pescadores Profissionais do Porto Itaparica, de Centenário do Sul, de responsabilidade de Eupídio Lima dos Santos. Quanto à ausência de devolução de valores atinentes à aplicação financeira, que seja declarada a plena quitação, a tal montante na ordem de R$ 116,09, haja vista a sua baixa materialidade e por se tratar de valor inferior à menor multa aplicada por este Tribunal de Contas. Relatório seguido de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Convoco o auditor Sérgio Valadares para compor o quórum, substituindo o conselheiro Caio Márcio. O protocolo 537, 519-12, município de Salto do Itararé, recurso de revista, interposto por Israel Domingos, prefeito municipal, e Selmo Adalberto de Carvalho, contra o Acórdão 1939/13 da Segunda Câmara. Essa decisão culminou na irregularidade da prestação de contas de transferência, convênio de número, firmado com o Instituto de Ação Social do Paraná, no valor de R$ 18.900, objeto ampliação de imóvel. A decisão pautou-se na falta de apresentação do termo de recebimento definitivo da obra e da certidão negativa de débitos junto ao INSS. A DAT, em sua derradeira análise, por meio do parecer, manteve o opinativo pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas no parecer 8120/13. A alegação do recorrente Selmo Adalberto de Carvalho, de que deixou a chefia do Executivo em dezembro de 2008 e que por isso não pode ser responsabilizado pela ausência de prestação de contas e pelo cumprimento do pactuado, não merece prosperar. O convênio foi firmado em maio de 2006, tempo em que o recorrente era gestor municipal e, portanto, o legítimo responsável pelas contas. O recorrente Israel Domingos, por sua vez, alega apenas que existe termo de recebimento provisório e que está providenciando o recolhimento previdenciário referente à obra executada. Contudo, não anexou qualquer documento comprobatório de suas alegações. Citada também a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, sucessora do Instituto de Ação Social do Paraná, esta apresentou o termo de recebimento definitivo da obra, razão pela qual entendo que a sanção presente no acórdão que determina o recolhimento integral do valor de R$ 18.900, valor esse corrigido, e solidariamente pelos gestores Selmo Adalberto de Carvalho, Israel Domingos e pelo município, deve ser afastada, uma vez que se comprova que a obra foi concluída. Contudo, a irregularidade da prestação de contas é medida que se impõe em razão da ausência da apresentação da certidão negativa de débito específica da obra pública, emitida pelo INSS, exigida nos termos da uniformização de jurisprudência número 2 deste Pleno. A proposta que apresento ao plenário, pelo conhecimento, no mérito, pelo provimento parcial de ambos os recursos de revista interpostos, para que, em homenagem ao princípio da verdade real, seja reformado o Acórdão 1939/12 da Segunda Câmara e afastada a sanção imposta aos gestores e ao município, referente à devolução integral e solidária do valor do convênio,
ante a juntada do termo de recebimento definitivo da obra e que sejam mantidas as demais disposições do acórdão. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 338.641.13, recurso de agravo interposto em face do despacho 813/13. Pela ordem. Se não houver objeção do relator, gostaria de solicitar vistas desse protocolo. Vista concedida ao auditor Jaime Lechinsky. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, o doutor plenário, a pauta está atendida. A presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio a pauta por processo de recursos de revista 179.604/2012, município de Reserva do Iguaçu, interessado Sebastião Caldas de Campos. É um recurso de revista contra a decisão que, aprovando o relatório de inspeção realizado pela Diretoria de Contas Municipais em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, ao aprovar o relatório, reconheceram algumas irregularidades, algumas ressalvas e aplicação de multas. Neste recurso de revista, o interessado anexa alguns documentos e a Diretoria de Contas Municipal, acompanhada pelo Ministério Público, manifesta pelo conhecimento e provimento parcial para afastar a irregularidade do achado número 2, que é a falta de preenchimento do Sistema de Informações Municipais, o SIM-AM, mas mantendo a multa por não ter sido preenchida na época, mantendo as demais ressalvas não objeto do recurso de revista e as respectivas multas. E esta é a proposta de voto após esse breve relatório, que é pelo conhecimento, provimento parcial, afastando, convertendo em ressalva o achado número 2, preenchimento do SIM já realizado, mas mantendo tanto esta multa como as demais multas e ressalvas contidas no relatório. É a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Na sequência, tem o 240.664/2012, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Porã, interessado Mayra Gonçalves Sanches de Almeida. É um recurso de revista proferido contra a decisão da primeira Câmara, que julgou regulares com ressalvas as contas do exercício 2010, em razão da abertura de créditos suplementares acima do limite autorizado, com aplicação de multa. A Diretoria de Contas Municipais manifesta pelo provimento do recurso, o Ministério Público pelo improvimento, e a proposta de voto vai no caminho do Ministério Público, na medida em que a objeção é em relação ao limite acima do crédito orçamentário, de 30% autorizado. Foi constatado pela Diretoria de Contas Municipais que foram 30,84%, ou seja, 0,84% a mais. É um valor relativamente significante? Mas se analisarmos o recurso em que se insiste e não se comprova que o valor é de 27,51%, eu acho que seria mais legítimo reconhecer a extrapolação e sustentar a ressalva, do que simplesmente fazer uma alegação não comprovada, gerando um recurso de revista, gerando uma informação. Então, aqui, inclusive, pelo conjunto da obra, ou seja, pela fragilidade da peça recursal, eu proponho o conhecimento, mas o improvimento mantendo-se integralmente o acórdão 776/2012 da primeira Câmara. Em discussão. Votação. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, talvez tenha existido uma certa, digamos, má-fé, uma litigância de má-fé. Ele poderia ter reconhecido a falha e pleiteado a ressalva, né? Mas talvez fosse suficiente que nós registrássemos essa e propor a ressalva. Eu vou então propor a ressalva, senhor presidente. Vou propor o provimento para considerar regularidade com ressalva. Senhor presidente, só para afirmar, a recorrente sustenta-se a regularidade com ressalva. Ela quer afastar a multa e reverter para a regularidade. É só para deixar claro. Está aprovado o voto, senhor relator. Talvez na pressa eu não tenha relatado direito, então peço escusas ao conselheiro Sérgio.
98.103/2013 é um recurso de revista manejado pelo Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, em ato de aposentação encaminhado pelo Paraná Previdência, interessado Leoncil Trevisol Padilha. Esse é um recurso que já foi relatado, até de minha relatoria, acho que sessão retrasada, ano passado, na qual eu acompanhei a proposta do ilustre Procurador-Geral, que é pelo arquivamento sem exame de mérito, em função da utilidade processual. Na medida em que já existem outros procedimentos em relação à contribuição previdenciária, prevista em Constituição, e estaríamos só prejudicando aqui o interessado. Então, com endosso o parecer do Procurador-Geral, pelo extinção do processo sem julgamento de mérito. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 589981/2011, contas em vistas. O seguinte também. Eu tenho uma consulta, 556.419/2011, são 3 consultas juntos, que em função da matéria eu poderia até relatar, mas não existe o quórum qualificado na forma da lei orgânica para a força normativa. E como nós estamos tratando de inconstitucionalidade de lei estadual e princípios de transparência, seria de bom ouvir esperar o quórum não qualificado por competência, mas qualificado em forma prevista na lei. Então, peço o adiamento, senhor presidente. Está adiado. Na sequência, eu acredito que é outro que tem que ser adiado, que é o prejulgado 465.117/2006. Sem dúvida. Está. E acredito que esgotei a pauta, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e o doutor plenário. Senhor presidente, para discutir. Só uma questão de ordem. Nesse último procurador, que aliás, questão de ordem, ilustre procurador. Desculpe, senhor presidente, pela afoiteza. Apenas para consignar, senhor presidente, que neste caso aqui do pré-julgado número 6, em que houve um pedido da Associação dos Municípios, o que se está discutindo hoje é apenas a admissibilidade do trâmite, não é em si a questão da revisão de mérito do pré-julgado. Né? Então, não sei se não se estenderia, talvez, o quórum qualificado para o exame desta preliminar, né? Mas sim da própria revisão. Sim, eu tenho vários motivos que me levam a pedir o adiamento. O primeiro é que, na realidade, eu trouxe uma matéria junto com isso de relevância, que é a figura do amigo Scuri. Né? Então, é o que eu gostaria de também discutir esse processo. E segundo, porque eu corro o risco de perder a admissibilidade. Essa é brincadeira. Está adiado a pedido do senhor relator. Vossa Excelência concluiu. Agradeço a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de pleno, primeiras comunicações da Corregedoria, e com fundamento no artigo 429, parágrafo 4º, incisos 1 e 3 do Regimento Interno, eu solicito a inclusão em pauta do seguinte processo: recurso de agravo, protocolo 30.19.18/13, município de São José dos Pinhais. Ainda nos termos do artigo 427, caput do Regimento Interno, comunico o sobrestamento do processo que trata de representação nos moldes da Lei de Licitações, o 48.0532/10, interessado Estado do Paraná, e Fórum Nacional contra o Pedágio de Curitiba, Rodovia das Cataratas, Via Par, Rodonorte, para Secretaria dos Transportes, Concessionária Ecovia, Caminho do Mar, até decisão final no processo de relatório da auditoria 39.8643/11, e das demais auditorias que estão sendo realizadas por este tribunal para avaliar os contratos relativos aos lotes de rodovias concedidos. Por fim,
para atender o disposto no artigo 436, parágrafo único, inciso 4º do Regimento, comunico o arquivamento das seguintes denúncias e representações em juízo de admissibilidade. Primeiro, o protocolo 819120/12, uma representação da Lei 8666, município de São José dos Pinhais, interessado Futura Comércio de Materiais Educacionais Limitadas, despacho 1110. Segundo, protocolo 817062, uma denúncia, município de Jaguariaíva, interessado Flori Budziek, despacho 1122. Terceiro, uma representação, protocolo 328980/11, município de Manuel Ribas, interessada a Câmara Municipal do município, o despacho 1125. Protocolo 470414/13, uma representação da Lei de Licitações, entidade Departamento de Trânsito do Estado, interessada editora Fama, despacho 1148. E, passando para a pauta, pelo primeiro processo que acabei de pedir a inclusão em pauta, é um recurso de agravo, protocolo 30.1918/13. Conselheiro Ivan, pois não? Só uma intervenção para convocar o auditor Tiago Barbosa para substituir o auditor Sérgio Valadares. Protocolo 30.1918/13 é um recurso de agravo com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo município de São José dos Pinhais, buscando a reforma da decisão consubstanciada no despacho 399/2013, por meio da qual esta corregedoria concedeu medida cautelar pleiteada pela autora da representação da Lei 8666, que tramita nesse tribunal sob número 195375, determinando que o prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Cetim, suspendesse imediatamente os efeitos do contrato 382 e das renovações dessa avença firmada entre o aludido município e a Luminapar, Serviços de Iluminação Pública Limitada. A referida representação, apresentada com fundamento no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666/93, diz respeito a possíveis ilegalidades na renovação contratual celebrada entre as partes já referidas, em detrimento da realização de novo procedimento licitatório com vistas à contratação de empresa para o planejamento, gerenciamento, manutenção e ampliação de rede de iluminação pública do município. Por meio de despacho 945, recebi o presente recurso em seu efeito devolutivo e neguei o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Cumpre ressaltar que a decisão recorrida tem caráter cautelar e, por conseguinte, foi proferida com base na apreciação da plausibilidade do alegado pela representante e no perigo da ocorrência de dano de difícil reparação. Quanto a este último requisito, o periculum in mora, nota-se que não foi questionado no presente agravo. Portanto, o que deve ser agora reanalisado em razão do efeito devolutivo do recurso é a existência ou não de fumo boni iuris. Sob esse enfoque, passa-se a apreciação de cada um dos pontos suscitados no agravo. Desde logo, adianta-se que o recurso não merece provimento, visto que persistem indícios de ilegalidades. Então, senhor presidente, à vista do voto em que rebato todas as fundamentações do recurso de agravo, entre as quais a preliminar de incompetência desse tribunal para a suspensão de contratos, não vejo como se possa reapreciar e, de alguma forma, acolher a argumentação, e o meu voto nesse agravo é no sentido de não dar provimento, ou seja, de manter a decisão já adotada por essa Corte, e de modo que sou pelo improvimento do recurso interposto, haja visto os fundamentos que delineio em voto escrito. É o relatório com voto. Está em discussão, votação, aprovado.
Protocolo 456585/09, município de Salgado Filho, uma representação encaminhada pelo Ministério Público junto a esta Corte, com a finalidade de apurar irregularidades na utilização de cargos de provimento em comissão pelo município de Salgado Filho. Extrai-se da inicial, que constava em seu quadro, os cargos de chefe de divisão instrumental, 6 vagas, chefe de divisão substantiva, 9 vagas, direção e assessoramento superior, 5 vagas, direção e assessoramento técnico, 5 vagas, e assessoria jurídica, 1 vaga. Todos comissionados em afronta ao artigo 37, 2 e 5 da Constituição e aos acórdãos 1111, 17 e 18, ambos de 2008, do plenário desta Corte. Defesa, o prefeito, senhor Alberto Arise, requereu prazo para adoção de medidas que regularizem o quadro de pessoal. Depois, o gestor municipal informou a elaboração de leis, bem como a realização de concurso público em novembro de 2010 e a exoneração de alguns servidores comissionados indicados na inicial. A DICAP opina pela procedência da representação, considerando a correlação entre as providências adotadas pelo município e a iniciativa do órgão ministerial com o encerramento do processo, haja vista que, em consulta ao SINAP, constatou que o ente sanou as irregularidades apontadas. O MP, no mesmo sentido, manifesta-se pela procedência com o encerramento do processo, tendo em vista a regularização do provimento dos cargos efetivado pela municipalidade. Como apontado nos pareceres emitidos nesse processo, as determinações contidas no despacho 653, no sentido de regularizar o quadro funcional do município, foram atendidas satisfatoriamente e, em consulta ao SINAP, datada de abril deste ano, verifica-se que não constam os cargos em comissão impugnados na inicial, restando comissionadas em geral apenas funções de direção e chefia, além de existirem diversos cargos efetivos. Diante do exposto, voto pelo arquivamento da representação. A relatório com o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.1695/11, município de Rio Branco do Sul, uma representação encaminhada pela Vara do Trabalho de Colombo, em virtude da contratação pelo município de Rio Branco, sem prévia aprovação em concurso. O que se extrai da sentença, que o reclamante foi formalmente admitido pela APMI de Rio Branco do Sul em 4 de fevereiro de 2008 e posteriormente dispensado sem justa causa para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. Narra o julgado que o autor, em verdade, estaria subordinado à Secretaria de Saúde Municipal, prestando serviço no posto de saúde de Rio Branco do Sul, sendo este município o único beneficiário de seus serviços. Observa ainda que o ente público era o responsável pelo aporte de recursos financeiros para a sustentação dos encargos decorrentes da contratação. Diante disso, o juízo declarou nulo o contrato de trabalho, condenando solidariamente a associação e o município ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada, entendendo pela inexistência de nulidade do contrato de trabalho com a condenação da APMI do município, de maneira subsidiária, ao pagamento dos salários de outubro e novembro de 2008, verbas rescisórias e multa do artigo 477 da CLT. Apesar de devidamente citados, prefeito à época e prefeito atual não apresentaram defesa. A DICAP opina pela procedência da representação, com a condenação do senhor Almauri Johnson nas penas do artigo 87, inciso 5º, a linha A, da Lei Complementar 113, uma vez que efetuou a contratação do senhor Valmi, sem a realização de concurso, nem de qualquer tipo de prova ou teste seletivo, e do senhor Emerson, nas sanções do artigo 87, inciso 1º, a linha B da referida Lei Complementar, por ter deixado transcorrer o prazo sem as informações solicitadas. O MP opina pela procedência,
com a aplicação das mesmas sanções apontadas pela DICAP. Verifico que a representação merece procedência, uma vez que ficou demonstrado na decisão do Poder Judiciário que o senhor Valmir dos Santos foi contratado sem prévio certame público ou qualquer teste seletivo para prestar serviços em atividades permanentes do município. Primeiramente, se destaca que os interessados não tenham apresentado ficou consignado nos autos que o município de Rio Branco do Sul e a APMI firmaram um termo de convênio em que o município transferiu a execução de atividades tipicamente estatais para a associação, que atuava como extensão da municipalidade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Assim, o ente figurou como tomador de serviços. Nesse sentido, a contratação por entidade interposta foi irregular diante da natureza permanente dos serviços de saúde, embora não exclusivos, os serviços de saúde constituem dever do poder público, nos termos do artigo 196 da Constituição. Ademais, as atividades de agente comunitário são reguladas pela Lei 11.350/2006, que, em consonância com os preceitos constitucionais, veda a contratação desses profissionais por meio de terceirização. É o que temos no artigo 16 do texto. Pelo dispositivo supra, nota-se que a regra de proibição de terceirização somente é excepcionada na hipótese de combate a surtos endêmicos, e não é esta a situação em análise. Não bastasse, os agentes comunitários ainda devem ser admitidos mediante prévia aprovação em processo seletivo público de provas ou provas e títulos, é o que está no artigo 9º da mencionada lei, e não ocorreu no caso. Discordo dos opinativos da DICAP, do MP, quanto à aplicação de multa ao senhor Emerson Santos Stresser por não ter prestado as informações solicitadas por esta Corte no prazo legal, porquanto no exercício do contraditório a apresentação em defesa é uma faculdade do interessado. Diante do exposto, voto pela procedência da representação, com aplicação de multa prevista no artigo 87, inciso 5º, a linha A da lei complementar, ao senhor Almauri Johnson, no valor de R$ 2.763,70, responsável pela contratação do senhor Valmir dos Santos em prévio processo seletivo público. É o relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente o relatório do doutor Ivan e, na verdade, o que vejo na situação é que há potencialmente, não sei como se deu a execução da decisão, mas há potencialmente a ocorrência de um dano ao município, na medida em que o município pode, segundo a decisão, ter sido condenado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento da remuneração dessa pessoa que foi contratada pela APMI, e me parece que o município, quando fez esse convênio irregular, ele o fez e pagou por esses serviços. Então, o que vislumbro aí é que haveria o dano em decorrência de todo esse procedimento do município e o seu descuido na fiscalização desse convênio irregular. Nesses termos, eu entendo que, no caso de dano, o gestor responsável deve ressarcir esse dano e ter suas contas julgadas, e julgadas irregulares. Então, com essas ponderações, a minha proposta seria no sentido de conversão em tomada de contas desse processo para apuração se de fato o município foi cobrado desse valor e aí cobrança desse gestor que foi o responsável por tudo isso. Senhor presidente, eu até tive o cuidado de analisar sob o ponto de vista que aponta o auditor, mas tenho para mim que seria impossível, inviável, se tomar como dano o estipêndio que foi pago ao agente comunitário, porque, ao que tudo indica, toda evidência, ele trabalhou e recebeu pelo seu trabalho. Em relação, eventualmente, à condenação, e que o município tem uma condição, de acordo com a decisão jurisdicional, de uma condição de subsidiariedade, não há informações, e nem é o intento aqui se apurar
se a terceirizada pagou ou não a indenização e se utilizou do caráter de subsidiariedade do município. E é evidente que há o dever de ação de regresso se o município tiver acabar arcando com alguma indenização, algum dano por ocasião da decisão judicial. Mas eu acho que isso não está englobado nessa denúncia. Continua em discussão. Votação. Aprovado. Vossa Excelência quer consignar seu voto contra o voto do auditor Tiago Barbosa. Protocolo 663401/11, uma representação encaminhada pela Vara do Trabalho de Nova Esperança, apresentando cópia de sentença proferida em reclamatória trabalhista, movido por Wilson Veiga, em face do município de Nova Esperança e da Universidade Estadual de Maringá. O que se extrai da sentença é que, desde 2005, o reclamante prestava serviço mediante parceria na chácara da Associação dos Criadores de Bicho de Seda de Nova Esperança, localizada em imóvel cedido a esta entidade pelo município. Na data de 13 de dezembro de 2007, a cessão foi revogada e, posteriormente, o ente municipal doou parte do imóvel à Universidade Estadual de Maringá para fins de pesquisa e ensino. Não obstante, aduziu o reclamante que continuou residindo na propriedade e prestando serviço ao UEM e seus prepostos. Por meio de reclamatória trabalhista, pretendeu o autor o reconhecimento de vínculo empregatício nas funções de agricultor de sericicultura de 1º de dezembro de 2007 a 30 de novembro de 2009. Em decisão, o juízo rejeitou a pretensão declaratória de vínculo empregatício, mas reconheceu a existência de relação de trabalho entre as partes no período pleiteado, condenando os reclamados a pagar solidariamente as verbas trabalhistas devidas, tais como aviso prévio, férias, 13º salário e FGTS e demais reflexos. Em defesa, o município informou que foram interpostos recursos ordinários pelos reclamados e que nunca houve qualquer relação de trabalho com o reclamante, mas sim entre este e a associação. Por sua vez, a UEM sustentou que o acórdão proferido em sede de recurso ordinário interposto pelas reclamadas, publicado em 11 de setembro de 2012, declarou inexistente o vínculo de emprego reconhecido na sentença de 1º grau, determinando sua reforma. A DICAP opinou pela improcedência da representação, uma vez que a decisão judicial declarou inexistente o vínculo de emprego entre as partes e já transitou em julgado. O MP manifesta pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, considerando a mesma declaração. Verifique que a presente representação não merece procedência, vez que ficou declarada na decisão do Poder Judiciário a inexistência de qualquer relação de trabalho entre o reclamante, o Sr. Wilson Veiga, e os reclamados, quer o município ou a UEM. Nos termos do acordo proferido em sede de recurso ordinário, já transitado em julgado, não há fundamentos que embasem a relação de trabalho deferida pelo magistrado ACO, em que pese, estou lendo aqui trecho da decisão do recurso, em que pese o reconhecimento da reclamada de que o autor morava na chácara. Também não houve prestação de serviço por parte do obreiro em favor das reclamadas, que ensejasse o reconhecimento do vínculo empregatício. Assim, voto pela improcedência da representação. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 123470/10 do município de Amaporã. Peço que continue o adiamento, presidente. Continua adiado. Protocolo 579881/10 é uma representação da Lei 8666, proposta por Felipe Turri, uma microempresa, por meio da qual noticiou possíveis irregularidades ocorridas em convite 24/2010, destinado à aquisição de bens novos para diversos setores da administração municipal de Missal, bem como no pregão presencial número 017/2010, que teve por objeto o registro de preço para a compra de materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública.
O representante alegou que o município se recusou a fornecer o edital referente ao convite 24, sob o argumento de que o item 3.1 do instrumento convocatório permitia apenas a participação de empresas sediadas na municipalidade, mas que apenas um dia antes da realização da sessão pública de habilitação retificou o aludido item, passando a admitir a participação de empresas instaladas em outras localidades. Afirmou que o edital não foi republicado e a data da sessão pública não foi alterada, conduta que gerou desequilíbrio de condições entre os licitantes. No que se refere ao pregão presencial 017-2010, a empresa representante insurgiu-se contra o item 2.1 do instrumento convocatório, o qual autoriza a administração a adquirir os produtos ou mercadorias de outras empresas, sempre que se mostrar mais convenientes. A representante noticiou ainda suposta condução do certame por parte do senhor pregoeiro, nos seguintes atos: permitir o credenciamento irregular de licitantes, aceitar propostas com prazo de validade ilegal, oferta de lances igualmente discordantes com o edital, favorecendo algumas empresas em afronta aos princípios da isonomia, igualdade e vinculação ao edital. O prefeito municipal e o pregoeiro ofereceram defesa conjunta, por meio da qual alegaram que a parte representante impetrou mandado de segurança contra os representados nos termos da representação e que o Ministério Público Estadual da Comarca de Medianeira exarou o parecer desfavorável à segurança pleiteada. Os membros da comissão de licitação apresentaram defesa nos termos daquela já apresentada pelo prefeito e pregoeiro. Afirmaram que a participação apenas de empresas locais no procedimento, previsto originariamente no edital, decorreu de interpretação e aplicação equivocada dos artigos 47 e 8 da Lei Complementar 123, mas que antes da abertura das propostas, o edital foi modificado, permitindo a participação de empresas sediadas fora do município. Quanto ao pregão presencial, aduziram que a habilitação de todos os interessados se deu em conformidade com o edital e de modo a garantir a maior participação de empresas. Sustentaram que todos os licitantes se sujeitaram e cumpriram os termos do edital, razão pela qual foram admitidos a participar do certame. A DCM e o MP opinaram pela procedência parcial, por considerar improcedente o expediente quanto às supostas irregularidades advindas do pregão 017-2010 e procedente o feito quanto ao convite 24-2010, vez que a modificação do edital afetou a formulação das propostas sem a respectiva publicação e reabertura do prazo. Assim, sugerindo a aplicação de multa ao gestor à época dos fatos e aos membros da comissão de licitação de modo solidário. Em relação ao convite 24, verifica que assiste razão à parte representante, pois, conforme documento juntado, verifica-se que o edital de licitação realmente impedia a participação de empresas sediadas em outros municípios. Verifica-se também que o item em questão foi modificado, passando a admitir empresas sediadas também na região. Ocorre que não houve a republicação do instrumento convocatório, nem qualquer alteração relativa à data de abertura e julgamento das propostas. Consoante o disposto no artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666, a alteração demandava nova publicação do edital, uma vez que modificou-se a formulação das propostas pelos licitantes. Sobre esta questão, saliento que se dispensa a republicação apenas nos casos de indubitável relevância da alteração. No caso, em apreço, a mudança inquestionavelmente afetou de modo contundente a formulação das propostas, já que eventuais interessados que antes não poderiam participar, com a alteração introduzida, poderiam vir a ter interesse na competição, ampliando a competitividade do certame. Ressalto ainda que o edital retificado sem a devida publicação realmente estava eivado de vício, pois respaldado a interpretação equivocada da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Tal diploma legal aborda, dentre outras questões, o aspecto das aquisições públicas, conferindo benefícios e privilégios às micro e pequenas empresas por meio de regras diferenciadas em relação ao restante do mercado. Dentre esses benefícios, especialmente a interpretação do artigo 47.8, extrai-se que realmente há a possibilidade de limitar a licitação apenas às micro e pequenas empresas sediadas na região do órgão licitante, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, reduzindo as desigualdades. Ocorre que, no caso em espécie, o município de Missal inicialmente restringiu o certame às empresas sediadas na municipalidade, ignorando a possibilidade de participação dos licitantes da região. Diante do exposto, procedente a demanda nesse ponto, cabendo a aplicação da multa administrativa prevista no 87, inciso 3, a linha D da Lei Complementar, ao gestor à época dos fatos e aos membros da comissão de licitação.
Por fim, forçoso ressaltar que, embora regularmente intimado para apresentar cópia integral do edital, o presidente da comissão de licitação, o senhor Éder Lovato, quedou-se inerte, deixando de encaminhar a documentação solicitada sem qualquer justificativa para tal. Deste modo, cabível a aplicação de multa administrativa do artigo 87, inciso 1, a linha B da lei complementar. No que se refere às supostas irregularidades ocorridas no registro de preços, na modalidade pregão presencial, inicio sua análise pela cláusula 2.1. A empresa representante entendeu ilegal a expressão: a administração está livre para adquirir os produtos e ou mercadorias de outras empresas, sempre que se mostrar mais conveniente. Entretanto, não lhe assiste razão, pois no sistema de registro de preços, de fato, não existe o dever de contratar, sendo facultada a administração a escolha por outros meios de contratação, desde que respeite a legislação relativa às licitações, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme expressa o artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8666. Assim, julgo improcedente a representação nesse ponto. A representação versou também sobre o suposto desrespeito à cláusula 4.1 do instrumento convocatório, que ele teria ocorrido quando a comissão de licitação permitiu que licitantes respondessem em nome das empresas sem estarem credenciados. Não merece procedência a alegação, pois o pregoeiro justificou que admitiu o credenciamento dos participantes que não apresentaram a carta de credenciamento porque constavam como sócios, considerando válida a representação. Com efeito, se o próprio interessado compareceu à sessão e comprovou ter poderes para formulação das propostas e demais atos do certame, a irregularidade estaria sanada nos termos do artigo 4º, inciso 6º, da Lei 10.520 e do próprio edital em seu item 4.3. Diante do exposto, julgo a representação improcedente quanto a este fato. A representação versou ainda sobre o suposto recebimento de propostas com validade e prazo dissonantes do edital. Narrou o representante que várias licitantes apresentaram validade e prazo em total desacordo com o edital, sendo que outras nem mesmo delimitaram tal prazo, conduta esta que seria vedada pelo edital, implicando em desclassificação da proposta. Acerca da referida questão, o senhor pregoeiro afirmou que agiu amparado no decreto 3555/00, especificamente no parágrafo único do artigo 4º, como forma de garantir a maior participação de empresas e, assim, maior vantagem à administração. Sobre essa questão, corrobora o entendimento exarado pela unidade técnica, julgando improcedente este aspecto da demanda, pois, ainda que o disposto no referido decreto tenha aplicabilidade apenas no âmbito federal, ante a ausência de regulamentação na esfera municipal, não seria condenável o intérprete considerar sua aplicação. Ademais disso, não se comprovou que a aceitação destas propostas, apesar de contrárias ao edital, tenha efetivamente comprometido os interesses da administração ou a segurança da contratação. Por fim, a parte representante alegou que a comissão de licitação permitiu que as empresas não habilitadas, após a abertura das propostas, efetuassem lances verbais e sucessivos, em afronta ao item 7.5 do edital. Ora, considerando-se que as irregularidades relativas ao credenciamento foram sanadas, na mesma esteira da unidade técnica e órgão ministerial, entendo que todos os licitantes na fase de lances estavam regularmente habilitados, de modo que, se suas propostas se enquadravam em algumas das situações previstas pelo item 7.5, poderiam ofertar lances. Destarte, julgo a representação improcedente quanto a este ponto. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da representação com multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha D da lei complementar, individualmente aos senhores Adilto Luiz Ferrari, Éder Lovato, Rami Ângelo Gazola e Joira Esbabo Bickel, no valor de R$ 691,13 cada, em razão da inserção de cláusula editalícia restritiva e descumprimento do artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666/93. Ao senhor Éder Lovato deve ser aplicada também a multa administrativa prevista no 87.1, a linha B da lei complementar, porquanto deixou de encaminhar documentos solicitados por esta Corte. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a sessão de hoje. Os demais peço que sejam mantidos adiados. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e consulta. Adiados de corregedor, presidente.
Com o esclarecimento feito pelo senhor relator, a palavra retorna para que faça o relato dos processos de conselheiro. Alegria. Protocolo 70.8658/12, recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo senhor Gabriel Leger, face do acórdão 2971/12, Primeira Câmara, de relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão, cuja decisão, primeiro, julgou regular, com ressalva, a prestação de contas de transferência voluntária, onde figura como concedente a Secretaria de Estado de Educação e como tomador o município de Guairaçá, exercício de 2006 e 2007, no valor de pouco mais de R$23 mil, em face da ausência de processo licitatório para a maioria das despesas. E também imputou multa administrativa ao senhor José Martins Gonçalves, ante a inobservância do adequado processo licitatório e do não encaminhamento de documentos ou informações solicitadas pela unidade técnica. Também alertou o administrador municipal quanto às considerações feitas no parecer ministerial sobre a qualidade e segurança do transporte escolar. Insatisfeito, o recorrente sustenta a nulidade do acórdão, pois proferido precipitadamente. Segundo ele, o correto seria a emissão de uma decisão preliminar, eis que não configurada a hipótese de irregularidade das contas prevista no artigo 16, inciso 1º da lei complementar, e objetiva da lei complementar. Segundo o recorrente, ele refuta a decisão e sustenta que o objetivo, no caso em tela, de acordo com o plano de trabalho, era a compra de combustível, peças e pneus para a manutenção dos ônibus da frota municipal e não o transporte de alunos, de sorte que o termo de cumprimento dos objetivos não guardaria consonância com a aplicação específica do recurso. Em conclusão, o recorrente diz não ser possível extrair a correlação entre a despesa efetuada e o cumprimento do programa, devendo antes ser aferida a utilidade e eficiência da despesa efetuada, de sorte a se aferir se os ônibus foram efetivamente consertados e se encontram em condição de efetuar o transporte escolar. Ao final, o recorrente protesta pela nulidade da decisão recorrida e consequente retorno feito à fase instrutória. O recurso foi recebido para processamento. Oportunizou-se o contraditório, prazo transcorreu sem manifestação dos interessados, conforme certidões. Para a diretoria de análise de transferência, o recurso não comportaria provimento. Com base nisso, a DAT seguiu-se para o MP, que ratificou as razões recursais. De início, ratifico o conhecimento do recurso, pois presentes os pressupostos para tanto. Quanto ao mérito, tenho que o recurso não procede. Ao contrário do que afirma o recorrente, o termo de cumprimento de objetivos converge com a aplicação dos recursos. Conforme se verifica da peça 4, página 19, o termo de cumprimento de objetivos atesta que o convênio celebrado em abril de 2006, no valor de pouco mais de R$23 mil, para o exercício daquele ano, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Guairaçá, com a finalidade de oferecer condições financeiras ao tomador para a prestação de serviços de transporte escolar da rede de ensino público estadual, área rural, alcançou o seu objetivo. Da leitura do termo, resta evidente que ele se refere ao convênio objeto desse protocolado. Ademais, oferecer condições financeiras para a prestação de serviços de transporte escolar não significa, necessariamente, transportar os alunos, como entende o recorrente. Por uma questão de celeridade e economicidade, termos como esse derivam de um formulário padrão, o que não impede a constatação de que ele, de fato, se refere ao convênio objeto deste protocolado. Quanto à insurgência do recorrente contra a nota fiscal emitida nas férias escolares,
tem que também não procede. Nesse particular, o recorrente indaga qual seria a utilidade de se adquirir diesel nas férias escolares, já que o objeto do convênio é justamente assistir o serviço de transporte estudantil. O fato de o combustível ter sido adquirido em janeiro não significa que tenha sido utilizado no mesmo período, até porque, como se verifica na nota fiscal, não se trata de um tanque de combustível, mas sim de aproximadamente 2.500 litros de óleo diesel, que pode ter sido objeto de estocagem ou mesmo de faturamento diferido. Demais, sendo regra que a má-fé deve ser provada, inexistindo os autos indícios de que o combustível foi utilizado em finalidade diversa da pactuada, entendo não subsistir a insurgência do recorrente. Além disso, a emissão do termo de cumprimento ratifica o entendimento aqui defendido. Por fim, quanto à observância da legislação de regência questionada pelo recorrente, em especial quanto ao destino dos recursos e a utilidade pública dos repasses, tenho que o termo de cumprimento de objetivos elucida a questão. Conforme se verifica do instrumento referido, o concedente atestou expressamente que a execução dos recursos repassados está totalmente de acordo com o artigo 6º do convênio e com o plano de aplicação, bem como totalmente dentro do programa estabelecido. Deste modo, inexistindo nos autos notícia de que o termo em questão seja nulo, tampouco evidências em sentido oposto ao que ele atesta, seu conteúdo não pode ser ignorado por esta Corte. Logo, o termo comprova que os recursos atingiram o destino a que foram destacados, sendo indubitável a utilidade pública decorrente de seu emprego na manutenção do transporte escolar. De toda sorte, o registro que a decisão recorrida determinou que se alerte o administrador municipal quanto às considerações ministeriais acerca da qualidade e segurança do transporte escolar. Assim, acolho a opinativa da unidade técnica e voto pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, Acórdão 2771/12 da Primeira Câmara, que julgou regular com ressalva a prestação de contas de transferência voluntária ao convênio firmado entre o município de Guaraçá e a Secretaria de Estado da Educação. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 5070-27/11, pedido de rescisão com pedido de concessão de medida liminar suspensiva, proposto pelo senhor Miguel Lourenço Horning Batista, com fundamento no 494, inciso 2 do Regimento Interno, em face do Acórdão 708/09 do Tribunal Pleno, que deu parcial provimento a recurso de revista por ele interposto, reformando o Acórdão 577/07, também do Pleno, apenas em relação à determinação de ressarcimento, exigindo, então, a devolução somente de R$ 1.762, correspondentes aos serviços prestados e não justificados pelo Centro Paranaense de Diagnósticos Guido Pérez. Convém anotar que o acórdão em parte reformado, o 577, havia julgado parcialmente procedente denúncia apresentada em face do peticionário, em razão de procedimentos licitatórios realizados na sua gestão, com inobservância da lei de licitações, responsabilizando-o pelo ressarcimento aos cofres públicos municipais dos valores pagos à AFM Obras e Serviços e Centro Paranaense de Diagnósticos Guido Pérez, no valor de R$ 12.535, referentes a serviços não comprovados, além de ter determinado encaminhamento de peças processuais ao Ministério Público, tendo em vista a possível prática de crimes tipificados na Lei 8666. Ao final, o requerente pleiteou que o presente pedido de rescisão fosse julgado procedente para o fim de excluir a determinação de ressarcimento e, por consequência, fosse julgada improcedente a denúncia. Recebido, o processo seguiu à diretoria jurídica e ao órgão ministerial para manifestação a respeito do pedido de concessão de medida liminar suspensiva. A unidade técnica, com atraso de 11 meses, haja vista que o regimento interno, no seu artigo 495-A,
Parágrafo 3º fixou o prazo de 24 horas para manifestação em pedido liminar em rescisória, se manifestou pela sua incompetência. Com o intuito de não acarretar maior prejuízo ao interessado, o processado seguiu a DCM, que apresentou sua instrução, apesar de entender que, ao teor do artigo 496 do Regimento Interno, a competência seria da diretoria jurídica, e a opinião da DCM foi de não concessão da liminar. O MP, junto a esta Corte, também se manifestou pelo indeferimento da liminar pleiteada. Em sede de cognição sumária, indeferia o pedido de concessão de medida liminar suspensiva, porque ausentes os pressupostos. Também, diante do atraso apurado anteriormente, determinei o retorno do processo à diretoria jurídica para que esclarecesse o não atendimento do regime de urgência estabelecido na regra regimental para o exame do pedido liminar no pedido de rescisão, bem como para que se manifestasse a respeito da preliminar de incompetência posta pela DCM. Nos termos do meu despacho, 171/13, entendi que as informações prestadas pela DIJUR, volume excessivo de processos, a escassez de mão de obra e a ausência de uma ferramenta tecnológica para disparar alertas no sistema acerca dos processos urgentes, serviram para justificar o ocorrido em caráter excepcional. A respeito da competência da unidade técnica, em que pese o artigo 496 do Regimento Interno prescrever que o pedido de rescisão receberá nova instrução das unidades que tenham atuado no processo originário, além de parecer do Ministério Público de Contas, sua leitura não pode ser dissociada dos dispositivos regimentais que estabelecem as suas competências. Isto porque, como elencou o artigo 32 do Regimento Interno, como relator, compete ao conselheiro requisitar às unidades competentes os dados e informações necessários à instrução do processo. Deste modo, determinei remessa do processo à DCM para a manifestação de mérito. Sobre o mérito do pedido de rescisão, a DCM opinou pela procedência do pedido apenas para excluir a condenação imposta ao requerente de ressarcimento de R$ 1.762 ao erário municipal, como manutenção das outras irregularidades das contratações, as quais não foram tratadas na presente medida. O opinativo técnico foi acompanhado pelo órgão ministerial. O requerente, prefeito da Lapa, no período de 97 a 2000, fundamentou o seu pedido de rescisão na superveniência de novos elementos de prova capazes de desconstituir os anteriormente produzidos e, para tanto, trouxe o documento emitido pelo município em 26 de abril de 2010, um ofício de número 08. O ofício assinado pelo prefeito municipal, senhor Paulo César Furiati, o denunciante, e pelo secretário municipal da Fazenda, senhor Flávio Wolff, apresentou documentos e atestou que os empenhos 6015, 6735, 7364, 7792, emitidos a favor do Centro Paranaense de Diagnósticos Guido Pérez e inicialmente inscritos no exercício de 2001 restos a pagar, foram cancelados por falta de pagamento, tendo como motivo despesa não justificada. O empenho 8409, tendo também como favorecido o Centro Paranaense de Diagnósticos Guido Pérez, foi liquidado em pago em 9 de abril de 2001. Como bem esclareceu o pré-julgado número 4 deste tribunal, novo elemento de prova deve ser entendido como um documento desconhecido pelo tribunal no momento da decisão, mas existente à época dos fatos, que por algum motivo não veio ao conhecimento desta Corte antes de proferida a decisão, como também o documento que deveria ter sido produzido à época e não foi, mas reflete fato anterior. Nesse último conceito se enquadra o documento trazido no processado, porque emitido após a época dos fatos, mas refletindo a sua ocorrência. Por isso, com fundamento no artigo 77(2) da Lei Orgânica desse Tribunal, conheço do presente pedido de rescisão. Ademais, verifico que o documento justifica a procedência do pedido e rescisão do julgado apenas no aspecto em análise, tendo em vista que o pedido de rescisão não enfrentou todas as imposições da decisão plenária. A condenação do requerente
o recorrente, ao ressarcimento de R$ 1.762, foi justamente motivada pela não comprovação dos serviços objeto dos empenhos que fiz referência pontualmente. No entanto, restou comprovado que os 4 primeiros empenhos indicados foram cancelados em 30 de dezembro de 2006 e que o último foi pago em 9 de abril de 2011, quando o requerente não era mais prefeito. Deste modo, porque vedado o enriquecimento sem causa, princípio geral do direito, e não apenas princípio alocado em um de seus braços, público ou privado, evidentemente também aplicado ao direito administrativo. Não há mais como sustentar a determinação de ressarcimento. Face ao exposto, voto pelo conhecimento e procedência parcial do pedido de rescisão, para efeito de rescindir o acordo 708/09 do Tribunal, excluindo a condenação imposta ao requerente de ressarcimento de R$ 1.762 ao erário municipal, mantendo, contudo, a procedência parcial da denúncia. O relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 22.1590/13, prestação de contas anual do Instituto Agronômico do Paraná, referente ao exercício 2012, de responsabilidade de Florindo Dalberto, diretor-presidente. O orçamento para o exercício foi inicialmente fixado em 83,1 milhões, com acréscimo superveniente de 0,51%, que alcançou um montante final de 83,6 milhões de reais. A DCE, numa análise inicial, apontou que o processo foi apresentado dentro do prazo, atendendo o regimento interno. Quanto à formalização do processo, também se atendeu à Instrução Normativa 80/2012. Sob o aspecto contábil, estão de acordo com a legislação vigente. Aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial, também a aprovação dos relatórios apresentados, e a 6ª Inspetoria não apontou qualquer irregularidade. E resultado da execução orçamentária, e também no que respeita ao resultado patrimonial do exercício, não houve reparos por parte da DCE. E, por fim, o MP também adotou e aderiu aos opinativos, sendo assim, convergindo com as opiniões técnicas. Voto pela regularidade das contas do Instituto Agronômico do Paraná, exercício 2012, de responsabilidade de Florindo Dalberto. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 47.6562/07. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pela ordem. Eu verifiquei na pauta agora, esse processo é um conflito de competência, né, registrado na Câmara. Eu só já comunico ao plenário que, apesar do conflito, já adotei a posição do conselheiro Canha, não mais discutindo em outras decisões, ter adotado o acordo. Então, não vejo, nem tenho nada a opor ao que o conflito seja julgado procedente e vencida aquela posição. Trata-se em relação à relatoria dos processos, se vale o conteúdo principal da decisão ou algumas disposições do voto, que eu digo são complementares, né? Então, como eu já tenho uma posição que já tenho adotado, acho que não desistir de brigar, vou brigar apenas pelo que vale realmente a pena. Eu acho que a posição do conselheiro substituto pode ser adotada sem problema nenhum. Só a questão de ordem que quis apresentar, a declaração talvez deixe sem efeito a perda de objeto do conflito de competência. Retorno a palavra para o senhor relator. Então, de acordo com o que o conselheiro Fernando já relatou, relevante destacar que, por ocasião de sua manifestação, o suscitado conselheiro Fernando Guimarães reconsiderou sua posição anterior e passou a concordar com a alteração da relatoria sugerida pelo suscitante. Deste modo, voto pela extinção do incidente, sem julgamento do mérito, haja vista a perda de objeto. Relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Era o que tinha para a pauta de hoje, agradeço, presidente. Esta presidência também agradece novamente a Vossa Excelência e consulta os senhores auditores se querem fazer uso da palavra.
Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, apenas por um dever de lealdade processual, antes de sair de férias, eu havia relatado um processo referente ao município de Campará, recurso de revista. Não há nenhuma alteração de mérito em relação ao recurso. Eu apenas verifiquei a posteriori que se tratava de prestação de contas do Poder Executivo e que a decisão recorrida era em acórdão de parecer prévio e que isso exige, segundo o regimento interno, um acórdão de parecer prévio também. Eu apenas vou fazer no voto escrito uma ressalva de opinião, entendo que isso, tendo em vista já Brocardo Latino, que já foi citado aqui, tanto devoluto quanto apelato, eu entendo que seja equivocada essa hipótese, mas o regimento assim diz. Então, apenas, como eu não suscitei essa discussão na decisão, no dia em que houve a decisão no recurso de revista, apenas informando que irei agregar ao meu voto essa ressalva de opinião. Perfeitamente. Obrigado. Esta presidência agradece a participação de todos, deixa a palavra livre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima ordinária para o dia 19, próximo, no horário regimental. Levante-se e apresente.